Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos para a nossa outra aula de gases, né? A aula que fala da equação de Clapeyron. Que alguns dizem que não foi Clapeyron que disse isso, mas né, vamos chamá-la de equação de Clapeyron, que é o mais comum. Vamos lá. Que nós já tínhamos visto sobre gases, né? Bom, o gás ideal é aquele que se espalha uniformemente por todo o frasco, né? E você despreza o choque entre as moléculas. Você considera esses choques perfeitamente elásticos, sim? Então, a pressão que você cita de gás é a pressão resultado do choque das moléculas com o frasco. Quanto mais as molequinhas baterem no frasco, maior a pressão que esse gás faz sobre o frasco, tudo bem? Aí, se você aumentar a temperatura, se você deixar a temperatura maior, deixa eu só mudar aqui para ponteiro para ficar mais fácil. Tá. Se você aumentar a temperatura, você aumenta o grau da agitação das moléculas, certo? Quanto mais quentinhas, mais agitadinhas. Se elas ficam mais agitadas, elas batem mais no frasco, você aumenta a pressão. Concorda? Né? E se você diminuir o volume, a pressão vai ser maior. Ó, se você diminui o volume, a pressão vai ser maior, porque vai ter menos espaço, a chance delas baterem no frasco é maior do que se fosse um frasco gigante. Legal? Inclusive, se você aumentar a pressão, diminui o volume, né? Comprimir, né? Compressão diminui o volume. Legal? São grandezas inversamente proporcionais. Tá legal? Você já tinha essa relação. Agora nós vamos descobrir nessa aula a relação da pressão com a quantidade de molequinhas. Quer ver? Ó, a pressão P pode ser representada pelo número de choques das moléculas com o recipiente, como eu te disse, né? Qual será o efeito na pressão do aumento da quantidade de moléculas? Então vamos supor que você fixa aqui, ó, o tamanho do frasco, não vai mudar o frasco, tá? E você fixa a temperatura, né? Aqui eu tenho 3 moléculas batendo no frasco, certo? 3, né? Ó. Aí vou colocar mais uma lá. Eu acho que vai bater mais, né? Vou colocar mais uma. Eu acho que vai bater mais. Vou colocar mais uma. Né? Então aqui, né, eu tenho, ao invés de 3, eu tenho 6 moléculas agora no frasco, batendo nesse frasco. Você concorda comigo que se você aumentar a quantidade de moléculas, nós vamos aumentar a pressão? A quantidade de moléculas vamos chamar de N. N em mols, né? Porque você vai lidar com mols de moléculas normalmente. Né? Na química, a porta para cálculos é mol, né? Mol, abre a portinha, certo? Agora eu vou fazer uma coisa bem bacana com vocês. Quer ver? Ó, a pressão, ela não é igual. Ela não é igual à temperatura. A pressão, ela é proporcional à temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão. A pressão não é igual ao inverso do volume. A pressão é proporcional ao inverso do volume. Quer dizer, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Se eu aumentar a pressão, diminui o volume e vice-versa. A pressão não é igual à quantidade de moléculas. A pressão aumenta com a quantidade de moléculas. É proporcional às moléculas. Matematicamente, o que é que garante uma proporção entre as coisas? É uma constante. Esse R vai ser a constante de proporcionalidade. Ó. Sim? Aí você viu que surgiu aqui a equação de Clapeyron, né? Ó, o V veio para cá, ficou PV igual a NRT, né? Uma frasezinha bem família de falar em casa, ó. Para você não rasgar tudo, né? Sim? Por você nunca rezei tanto, certo? Uma frase de família bonitinha para você falar na sua casa, né? Sim? PV igual a NRT. Bacaninha? Tá. P, você já sabia que era pressão. V, volume, né? T, temperatura. De novo, só em Kelvin, né? Esse R é constante, eu vou te falar dela já já, tá? E esse N é a quantidade de mols, quer dizer, a novidade é o N e o R, né? O N é a quantidade de mols de moléculas, que você conhece, mol você conhece, né? E o R é uma constante. Tá. O R tem quais valores? Bom, tem este valor aqui, desculpa, né? O R é P vezes V sobre NT, se eu isolar o R, né? Se eu isolar o R aqui, ó, fica PV sobre NT, né? Sim? Quer dizer, essa divisão é constante em qualquer experimento, tá? E o valor de R tem esse valor aqui, ó. Se a pressão for em atmosfera, o volume em litros, o N em mols, o T em Kelvin. Esses dois de baixo nunca vão mudar, tá? O que pode acontecer é mudar esses dois aqui de cima. Por exemplo, ó, se mudar a pressão de ATM para MMDHG, muda o R, tá vendo? Ou se eu mudar ainda a pressão para kilopascal, né, muda o R ainda, tá vendo? Às vezes também se coloca o volume em metro cúbico, né, e muda o R, tá? Mas esse R é fornecido para vocês no vestibular, certo? Se eu fosse vestibulando, eu decoraria esse de cima aqui, ó. Eu já vi alguns vestibulares esquecerem de colocar esse R aqui, tá? Você tem que usar. Entre eles a Unicamp, segunda fase. Bom, e não anulou a questão, viu? Então eu decoraria esse aqui, mas parece tanto, viu, gente, que eu acho que vocês vão guardar, tá?
É bonitinho isso aqui, tá? É porque você entendeu esse bando de unidade? Esse bando de unidade, na verdade, o R, eu gosto que tenha isso aqui, sabe por quê? Porque o R manda. Quem manda aqui é o R. O R diz, use em atmosfera, use em litros, use em mol e só em Kelvin, ó, só em Kelvin. Tá bom? Bacaninha? Vamos lá, né? Ó, relação de gás e massa, né? Ó. Tá vendo? Lembra que o mol é massinha por mação? Massinha é a massa em questão? Mação, massa molar que eles te dão. Então, no lugar de N, onde se lê N, pode se ler massinha por mação, né? Tá vendo? Tá? Então, PV igual a nRT, você pode usar essa aqui se lhe for conveniente. Se a questão falar em massa, você pode usar essa aqui, ó. Massinha por mação. Tá bom? Tá. Vamos... tá, né? Tem algumas hipóteses, né? Antes da equação de Clapeyron, teve um cara chamado Avogadro que falou o seguinte, ó. Olha só. Eu tenho CH4 que não é igual ao O2. Tá bom? Mas vamos supor que você tenha volumes iguais, ou o mesmo volume para os dois. Você tem a mesma... Os gases são diferentes, né? Você tem a mesma pressão dos dois. Você tem a mesma temperatura. Quer dizer, volumes iguais. Ó, volumes iguais de gases diferentes na mesma pressão e temperatura. Vai ter uma quarta coisa que é igual. Isso quem disse foi Avogadro. Ele levantou essa hipótese aqui. Essa quarta coisa igual é a quantidade de molequinhas. Ó. Quer dizer, se você tiver dois gases, não importa quem é o gás, tá? Gases diferentes, tá? Se você tiver o mesmo volume, a mesma pressão, a mesma temperatura, você também tem o mesmo número de moléculas. Leia comigo, ó, volumes iguais de gases diferentes, porque a massa aqui é 16, aqui é 32, tá bom, gente? Muda bastante o gás, tá? Na mesma pressão e temperatura, possuirão também o mesmo número de moléculas. Sim, essa foi a hipótese de Avogadro. Mas se você pensar bem, né? Isso nada mais é do que Clapeyron. Porque se é o mesmo P para os dois. É o mesmo V para os dois. É o mesmo D para os dois. O R é o mesmo de sempre, né? Então o N tem que ser igual. É que Avogadro não conhecia essa forma, tá? Ela veio depois. Ele levantou essa hipótese e dava certo nos cálculos. Tá bom? Baseado em PV igual a nRT ou nessa hipótese de Avogadro, tem alguns valores de volume que são importantes para o nosso vestibular. Um deles é esse daqui, ó, 22,4 litros por mol. Quer dizer, esse volume molar é quando é por mol, tá? Massa molar é gramas por mol, volume molar vai ser litros por mol, certo? Esse volume aqui, ó, 22,4, é o volume que você encontra quando você tiver a pressão de uma atmosfera, a temperatura de 0 graus Celsius, que na verdade é 273 Kelvin, né? Porque aqui só entra em Kelvin, né? Se você colocar aqui, ó, 273, colocar 1 mol aqui, ó, colocar o 0,082, né? Colocar a pressão de uma atmosfera, calculando o volume vai dar 22,4 litros. Sim, tá? Mas é meio importante saber isso aqui de cor, tá? Então, na CNTP, 1 mol de um gás tem 22,4 litros. Sim? Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Uma atmosfera e 0 graus Celsius. Eu guardei assim, ó. Condição normal, temperatura de pinguim. Tá? Porque a minha temperatura mesmo é 25 graus Celsius. Se o cara fala assim, condições ambientes, é a nossa temperatura mais comum, tá? Condições ambientais, nosso ambiente, é também uma atmosfera, só que é 25 graus Celsius. O volume é esse. Opa, peraí. O volume é esse daqui, ó. Mas esse aqui pouco cai, viu, gente? Esse volume pouco cai, tá? Esse não aparece muito no vestibular, não, tá bom? Pochila citou, tô citando também, né? A ideia é essa. Vamos fazer um exercício sobre isso, ó. Ó, peguei essa questão número 2, que ele fala o seguinte, ó. Gases ideais são aqueles nos quais as interações entre átomos, íons ou moléculas em sua constituição são desprezadas, tá vendo? Ó? Esquece o choque entre as moléculas. E esse comportamento se intensifica em pressões baixas. Na descrição desses gases, a equação do estado para gases perfeitos é a mais adequada, que é o Clapeyron, tá? Considera uma quantidade de matéria de 2,5 mols. Opa, 2,5 mols. Sim? De um gás de comportamento ideal que ocupa um volume de 50 litros. O volume do gás é o volume do frasco, tá? Sim, sempre o volume do frasco é o volume do gás, tá? A pressão é essa daqui, ó, em mm de Hg, né? E a temperatura desse gás nas condições citadas será D. Ele quer em Kelvin, ainda bem, né? Ele quer em Kelvin, né? Tá, olha o R, gente, ó. 62,3. A pressão está na unidade que eu quero, que beleza, hein? O volume está em litros, que lindo, né? Kelvin, eu quero Kelvin. E esses mols aqui, ele deu mol já, né? Tá? Então aqui, né, gente, ó, a temperatura será D, né? Essa é a pergunta, né?
deu R, jogar para cá os dados, ó, esse é a quantidade de mols, o volume, a pressão, temperatura é quem eu quero, eu a quero, aqui está o R, né, e a equação é PV igual a nRT, certo? Agora substitui, né, ó, a pressão 1246, volume 50, mols 2,5 mols, né, tá aqui, né, ó, o R é só copiar o número, você viu? Né, o R é uma constante. Quando é que ele muda? Não muda, é constante. Oh, aqui está o R e a temperatura eu não sei. Tem que ter uma incógnita, né? Essa é a minha pergunta, né? E essa conta bonita aqui de se fazer, né? Vai dar 400 kelvins exatamente. É porque tem uma relação aqui, ó, 623 e 1246, tá vendo? Isso aqui vai dar 20, né? 20 vezes 50 vai dar 1000, 1000 dividido por 2000 dá 400. Exatamente 400 kelvin, tá? Alternativa A de I love you. Tudo bem, gente? É isso, né? Nossa explicação sobre clapeyron é essa. Obrigado, são de todos. Mols de beijos. Bye, bye, gente.